Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Tântrica Aspirante Podcast e hoje eu estou aqui com o Pedro Gato. Olá Pedro. Olá Carlas. Como estás? Muito bem, muito feliz de te ter aqui. É mesmo muito bom trazer-te, porque tu foste o meu primeiro professor de yoga. É verdade. Há muitos anos. Ora, creio que há 8 anos atrás. Há 8 pelo menos. Há 8 anos, sim. E há quanto tempo é que o yoga se cruzou na tua vida? Bom, então o yoga surgiu gradualmente na minha vida, mas eu diria que enquanto praticante de yoga já há 14 anos. Antes disso, eu creio que talvez uns 2, 3 anos antes surgiu. E surgiu, bom, suponho que a tua questão vai um bocadinho nesse sentido para eu aprofundar um bocadinho mais, portanto surgiu de uma forma, diria eu, curiosa, porque um amigo meu de escola, portanto, com quem tive, creio eu, 3 anos, portanto, do meu percurso escolar partilhei 3 anos com ele. E, bom, apesar de no final desses 3 anos termos seguido rumos diferentes, mantivemos sempre o contacto. Eu tornei-me, e bom, creio que isso vai ser tema da nossa conversa hoje, portanto vou já levantar um bocadinho aqui o véu. Portanto, tornei-me empresário pouco tempo depois desse momento. Ele continuou os seus estudos, portanto fez o percurso académico dele. E alguns durante esse percurso académico ele acabou por se tornar praticante de yoga e de tantra. E era muito interessante que cada vez que ele fazia a viagem entre a universidade e a casa dos pais, portanto, quando ia visitar os pais, parava sempre no meu escritório e falávamos sobre yoga e sobre tantra. Ou melhor, ele falava e eu ouvia, porque, portanto, na altura era um tema um bocadinho estranho para mim, admito. Eu ouvia-o, portanto, pensava que ele tinha um parafuso a menos. Exato. Muito sinceramente, aqui me confesso, pensava que ele tinha um parafuso a menos, mas, bom, ainda assim, eu fui conhecendo o yoga através dessa pessoa, que ainda hoje considero um amigo, e que acabou também por ser meu professor. E que já foi também teu convidado, portanto foi desta forma que conheci inicialmente o yoga. Depois, portanto, mais a sério, acabei por conhecer a convite precisamente desta pessoa que me convidou para fazer um workshop acerca de relacionamentos e de yoga e de tantra. E foi muito estranho para mim, na realidade, o contacto inicial que tive com a vida espiritual, com o yoga, com o tantra, a vários níveis. Primeiro porque vi homens a abraçarem-se, coisa que para mim era completamente absurdo. Portanto, eu, alentejano, sempre muito habituado a manter uma certa distância, uma distância de segurança, de repente, bom, toda aquela intimidade era um bocadinho assustadora para mim, mas foi ultrapassável. Mas também porque, estranhamente, algo fazia muito sentido para mim naquele contexto. Eu não conseguia saber o quê, não percebia o quê exatamente. Essa resposta foi surgindo ao longo do tempo, mas algo fazia muito sentido para mim. E então foi esse o primeiro contacto, portanto fiz esse workshop. Adorei o workshop. Foi mesmo algo que teve um impacto muito, muito, muito significativo na minha vida. E passados 2 meses, 3 meses, creio eu, comecei a praticar yoga, portanto, enquanto aluno de yoga. E passados 3 anos, creio eu, tornei-me professor. E tu tornaste minha aluna pouco tempo depois. Portanto, foi assim o início do meu contacto. Pouco tempo, ainda uns anos, ainda uns aninhos. Não, tu 2 foste. ou 3, não? Tu começaste a ser minha aluna na minha segunda turma. Portanto, eu creio que eu era professor de yoga há menos de um ano. Mas já praticavas há mais. Sim. Sim, já praticava. Isto não é como hoje em dia que se faz um anos. fim de semana e já se é professor de yoga e no dia a seguir está-se a dar aulas, não é? Não, portanto, foi toda uma jornada. Foi uma jornada, sem dúvida. Sim. Mas... E já acreditavas em Deus, ou não? Eu digo-lhe Deus, mas quer dizer, eu sei Sim. a conotação religiosa que tem, portanto, as pessoas que me conhecem já sabem que eu costumo usar a palavra Deus, mas podemos dizer a fonte, a consciência suprema, Claro. o que for. Sim. Bom, é muito engraçado esta minha relação com a existência ou não existência de Deus. Eu fui criado como creio que a maioria dos portugueses, como católico. Cheguei a ajudar na missa, portanto, esqueço-me sempre do nome daqueles miúdos que se vestem de branco. Acólito. Acólitos, exatamente, muito obrigado. Portanto, cheguei a ser acólito. Portanto, sim, nessa altura, claro que sim, que acreditava em Deus. Passei também depois por uma fase, alguns na minha adolescência e depois no início da vida adulta, onde eu chegava mesmo a dizer que Deus sou eu. Portanto, era uma perspectiva algo egocêntrica, portanto, o universo circula, portanto, à minha volta e manifesta-se à minha volta. Mas
Sim, na altura onde eu comecei a praticar yoga, a existência de Deus já era algo que eu via como, e ainda hoje partilho dessa opinião, como uma certeza e uma... Bom, eu coloco mesmo desta perspectiva, é impossível que Deus não exista. Eu sempre considerei um cientista, sempre gostei de analisar tudo à minha volta e tentar perceber e compreender os mecanismos através dos quais tudo funciona. E a minha conclusão é esta, pode ser uma conclusão certa, pode ser errada, é aquela à qual eu cheguei e é a que me faz sentido, e como tal é aquela que eu defendo de alguma forma, mas que é impossível que Deus não exista. Portanto, olharmos para tudo aquilo que nós somos, esquecendo todo o universo, mas olhando para nós próprios, para o nosso corpo, para a forma como nós funcionamos, e pensar que todos os processos que acontecem no nosso interior e que nos mantêm vivos acontecem por acaso... Bom, para mim é um bocadinho demasiado improvável. Portanto, o que eu quero aqui frisar é que, da minha opinião, tende a haver uma consciência por trás. Se lhe chamamos Deus, se lhe chamamos fonte, Exato. se é um senhor com barbas muito grandes sentado num trono e com uma cena que manda a relâmpagos cá para baixo ou não, bom... aí já é um bocadinho questionável, obviamente, e não tenho uma opinião muito formada a esse nível e muito firme, mas ainda assim, na minha opinião, é impensável ser de outra forma. É fundamental para que toda esta complexidade que nós temos à nossa volta funcione, que tenha existido um engenheiro, digamos assim, um arquiteto por trás, porque, bom, se qualquer invenção que existe, que temos à nossa volta, este micro que aqui está, portanto, tudo aquilo que temos aqui teve de ter um criador, alguém que desenhou e que executou e que, bom, compreende os princípios e os mecanismos que estão por trás. Porque é que seria de outra forma na obra de engenharia mais complexa à qual nós temos acesso, que é o universo, ou mesmo o nosso próprio corpo? Portanto, certo. Seria, na minha opinião, pouco provável. Eu coloco dessa perspectiva. Portanto, para mim, eu diria que é altamente provável que Deus exista. Além disso, e aqui sim, assumo desta forma, é uma crença minha. Porque acho que há sempre estas duas componentes. Claro que sim. Por um lado, tu tens a componente da crença, que é algo que tu não consegues provar. Se me pedires para eu te provar, olha, Deus está ali, eu não te consigo apontar para onde Ele está, mas ainda assim existem aspectos que indicam claramente a existência dele. Portanto, da mesma forma como tu não podes provar a existência do vento diretamente, mas sentes os efeitos dele. Portanto, não o vês diretamente, mas sentes os efeitos. Portanto, eu creio que há sempre estas duas componentes dos efeitos, digamos assim, dos aspectos que, de certa forma, comprovam a existência de Deus, mas também há um aspecto de crença sempre envolvido. Portanto, é uma crença tua particular, é a fé que tu tens dessa existência. E eu acho que, na realidade, estes dois aspectos não são contraditórios, mas que se complementam. Portanto, é sempre bom haver na nossa vida um aspecto de crença, de fé, de abrir a possibilidade para que exista algo mais que eu ainda não consigo explicar com a minha mente cientista, mas que ainda assim me abre portas para o infinito. E essas portas para o infinito foram sempre algo que eu, na realidade, desde criança procurei, e que o yoga e o tantra me trouxeram. Portanto, essa forma, essa possibilidade de abrir portas para o infinito. Porque eu sempre tive uma necessidade muito grande de compreender o mundo à minha volta. E tentei explicá-lo de variedíssimas formas, umas mais bem-sucedidas do que outras. Não quero de todo dizer que já encontrei respostas, ou todas as respostas, porque sei que ainda me faltam muitas, mas ainda assim eu vejo no yoga e no tantra ferramentas excepcionais para me darem cada vez mais respostas, para me mostrarem como é que o universo funciona, como é que eu funciono e como é que eu posso transformar-me a cada dia e a cada instante numa versão melhor de mim mesmo. Que foi algo que eu, mais uma vez, desde cedo e de formas pouco harmoniosas muitas vezes, procurei na minha vida. Eu sempre achei, por exemplo, dormir como algo completamente absurdo. Mas porquê é que eu vou dormir? Eu vou perder tanto tempo, há tanta coisa para fazer, as horas são limitadas, eu tenho que tirar o máximo do tempo que tenho disponível. Então, uma das formas desarmoniosas que encontrei de o fazer foi beber 8 cafés por dia, pensando eu que era sustentável fazer dessa forma. Portanto, dormia 4 horas, bebia 8 cafés por dia, achava, bom, agora é que eu vou evoluir uma coisa extraordinária, porque eu vou ter muito mais tempo para aprender mais. Claro, não funcionou, mas ainda assim, portanto, foi, na minha opinião, uma forma ingênua de tentar dar resposta a algo que eu sei que eu procuro desde criança, que é tentar compreender-me e expandir
a minha consciência, aprender mais, compreender mais daquilo que me rodeia e de mim mesmo. E de que forma é que tu sentes que ter entrado, portanto, primeiro para o yoga, não foi? E ter começado a praticar e depois aberto mais para a vertente tântrica, digamos assim. Como é que tu sentiste que a tua vida começou a mudar desde esse momento? Bom, eu acho que é mais difícil dizer o que é que se manteve igual na realidade. Sim, porque o yoga e o tantra dão-te, acima de tudo, ferramentas. Que é o que eu acho que hoje em dia falta à maioria das pessoas. Eu creio que todos nós, de uma forma mais ou menos conscientes, sabemos e procuramos algo mais. Quanto mais não seja nos momentos onde a vida nos corre menos bem e damos um murro na mesa e pensamos, estou farto disto, estou cansado da minha vida. Isto somos nós despertar para a realidade de que queremos mais ou queremos algo diferente. Mas acabamos por repetir sempre os mesmos padrões e os mesmos comportamentos. Porquê? Porque não sabemos fazer diferente. E ter ferramentas que nos ajudem a fazer diferente, para mim, foi uma revolução na minha vida. Porque eu já sabia que queria fazer diferente, mas não sabia como. Então, quando o yoga me apresenta um conjunto de ferramentas e me diz, falando agora do Hatha Yoga, portanto do yoga mais famoso, digamos assim, aquele que se faz com as posturas corporais, e quando o meu professor ou a minha professora de yoga me dizia, olha, tu colocas o teu corpo nesta posição, dobras-te desta forma, fazes assim, fazes assado, e vais sentir determinados efeitos e vais amplificar determinadas qualidades em ti. Então eu descobri que através da utilização do meu corpo de uma forma bastante, simples, podia ser um bocadinho dolorosa às vezes inicialmente, mas de uma forma simples, eu conseguia transformar a minha forma de pensar, a minha forma de ver o mundo, conseguia amplificar qualidades, ferramentas que eu achava que precisava para evoluir no meu dia-a-dia, e isso é revolucionário na minha opinião. Portanto, eu muitas vezes digo desta forma que praticar yoga e ter o conhecimento do que estas ferramentas produzem em nós nos dá uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que daqui para a frente a minha vida só depende de mim. A má notícia é que daqui para a frente a minha vida só depende de mim. No sentido de que já não posso apontar o dedo ao exterior, já não posso dizer eu gostava muito, mas o mundo não me deixa, mas a vida não me deixa. Olha para as minhas circunstâncias, tão difícil que é. Sim, claro, se eu tivesse as condições ideais eu faria. Este é o mindset que nós temos habitualmente. Mas conhecer que na realidade o yoga traz-nos essa realidade, conhecer que somos nós que criamos o nosso mundo, somos nós que criamos a nossa envolvência e que quando nos transformamos a nós, tudo à nossa volta transforma, foi uma premissa que me foi apresentada quando conheci o yoga, que me pareceu extraordinariamente interessante e que eu decidi, enquanto cientista que me considero, testar. Então eu pensei, ok, então o que me estão a dizer é que se eu mudar aqui coisas internamente que posso fazer com estas ferramentas, então à minha volta tudo vai começar a mudar. Parece-me interessante. E testei. E, se não tivesse resultado, não estaria aqui contigo hoje, não é? Portanto, não faria sentido. Enquanto cientista, eu considero muito importante nós estejamos continuamente a medir os resultados. Exatamente. Continuamente a olhar para aquilo que estamos a fazer no nosso dia-a-dia, em todos os aspectos da nossa vida, e perceber muito bem que resultados é que eu estou a ter disto. E se os resultados não estão de acordo com aquilo que nós procuramos, então há que ajustar algo na forma como nos estamos a manifestar, naquilo que estamos a fazer. E quando tu tens continuamente estes checkpoints, quando estás continuamente a verificar até que ponto é que está a funcionar aquilo que tu estás a fazer, então torna-se extraordinariamente rápida esta evolução, porque tu vais ajustando com facilidade. Claro, para ajustar é fundamental ter as ferramentas, e é isso que o yoga nos dá em abundância. Portanto, nós temos ferramentas para transformar e para alquimizar e para melhorar todo e qualquer aspecto que queiramos transformar na nossa vida. Portanto, para mim o impacto foi a todos os níveis na realidade da minha vida, porque a todos os níveis onde eu achava que algo não estava a funcionar corretamente, eu consegui utilizar uma ferramenta para transformar aquele aspecto de uma forma que eu achava, ok, assim já está mais adequado. Portanto, não te vou dizer que cheguei à minha forma final, espero que não, que ainda estejam alquimias e transformações a acontecer, até porque quando nós descobrimos e alquimizamos um aspecto, muito rapidamente surge algo mais que, ok, então ainda era melhor melhorar este aspecto, e este. Mas torna-se um ciclo, enfim, construtivo muito, muito bonito, porque nós estamos continuamente a conseguir alquimizar aquilo que está menos bem
e amplificar aquilo que, bom, já está, de certa forma... Sim, que já é uma virtude. Sim, que já é uma virtude, claro, que já está presente no nosso sistema e podemos amplificar ainda mais. Claro. Uma das razões também pelas quais eu me senti inspirada a te convidar é porque nos meus episódios anteriores eu trouxe pessoas que seguiram um percurso um bocadinho como eu, que nós passámos por este momento em que entramos em contacto com caminhos espirituais genuínos, autênticos, ou seja, com ensinamentos espirituais autênticos, e sentimos que tivemos de ir para uma bolha, como eu costumo dizer. Ou seja, ou tivemos de alguma forma de mergulhar e de nos... como dizer, envolver de uma comunidade espiritual numa base diária, por exemplo, vivendo num ashram. Muitos de nós até emigramos para procurar exatamente essas condições, porque cá não estava tão desenvolvido na linhagem que nós tínhamos, e tentámos, lá está, largar muitos de nós o trabalho que tínhamos, ir a fundo na prática, nos ensinamentos, de estar nesse contexto para depois poder voltar ao mundo e integrar essas perspectivas, esses ensinamentos e trazer esse enraizamento no que chamamos o mundo normal. Portanto, na sociedade. E por isso há algo que admiro muito no teu percurso, que é o facto de tu seres, para mim, um exemplo e alguém que adquiriu, como tu estavas a dizer, resultados muito visíveis, e tu não fizeste esse percurso. Fizeste outro, foi exatamente o teres ficado e mantido todas essas áreas da tua vida ativas, o teu trabalho, és um empreendedor, tens uma empresa de sucesso e, portanto, teres mantido o teu negócio e tudo mais, em paralelo com ias desenvolvendo todo o conhecimento de Yoga e Tantra, que até estava a ser útil porque estava a potenciar todas as áreas da tua vida, não tendo, digamos, de fugir ou de hibernar para nenhuma caverna ou para nenhum mosteiro ou para nenhum sítio à parte, não é? E eu queria te perguntar, como é que foi isto para ti? Como é que foi espiritualizar esta área do trabalho em paralelo com o estares a aprender sobre isso, sem precisares de parar primeiro para reconfigurar, reestruturar e depois voltar à ação? E de que forma é que tu sentes que até o teu negócio, os teus trabalhadores, tudo, não é? Tudo o que está à tua volta na tua vida beneficiou de estares a aprender e a estudar sobre isso e a praticar. Portanto, no fundo, a seres um yogi tântrico infiltrado no mundo. Gostei da expressão infiltrado no mundo, portanto sinto-me um bocadinho um agente especial infiltrado de alguma forma. Bom, deixa-me começar por te dizer que eu não considero de todo que esteja concluído esse processo. É algo que eu ainda tento diariamente melhorar e refinar, mas voltando um bocadinho ao início deste processo, eu acho que todos nós temos de, bom, usando aqui uma expressão que espero que faça sentido, jogar com as cartas que temos na mão naquele momento. E sim, eu tive contacto com o yoga e com o tantra e com a vida espiritual num contexto diferente da maioria das pessoas que tu já tiveste como convidados e alguns dos quais eu também conheço e da maioria das pessoas, diria eu. Portanto, eu já tinha uma empresa formada, já tinha muitas responsabilidades a nível profissional e sim, de certa forma não me fazia sentido se o meu objetivo enquanto ser humano é de expandir a minha consciência. Então, se eu vou expandir a minha consciência da minha perspectiva, eu tinha de conseguir abraçar cada vez mais e não rejeitar este aspecto porque agora quero trabalhar este. Não considero que seja errado fazer isso. Aliás, muitas vezes dentro de mim eu sinto uma vontade gigante de ir para a caverna, portanto, ou seja, de me isolar do mundo. Eu sinto essa necessidade, mas ainda assim não sinto que seja, pelo menos neste momento, aquilo que é mais adequado à minha evolução e à minha transformação. E sim, no momento em que comecei a ter contacto com a vida espiritual, um dos aspectos que se tornou logo claro para mim foi que, ok, eu muito provavelmente aqui também consigo ter ferramentas que me permitam melhorar os aspectos, o aspecto profissional na minha vida, que era de facto algo que ocupava um grande espaço na minha existência, na minha consciência. Não é fácil, hoje em dia, criar um negócio em Portugal. Não era fácil há 25 anos atrás, quando eu o fiz, 24, 25, já não sei muito bem, desculpa. Portanto, mas já há algum tempo atrás, quando iniciei, não era fácil fazê-lo. Creio que nunca é fácil. E sim, nós somos constantemente confrontados com dificuldades a vários níveis. E a conclusão a que eu comecei a chegar é que todas essas dificuldades com as quais eu era confrontado ao longo da minha vida profissional
tinham um tema comum. E o tema comum era eu. Portanto, o motivo que estava por trás de todas as dificuldades que eu tinha a nível profissional chamava-se Pedro. E então, se o motivo é o Pedro, e se o yoga e o tantra me dão ferramentas que eu posso utilizar para mudar, para transformar o Pedro, então, na realidade, os dois aspectos, em vez de serem aspectos completamente separados e que, ok, se eu me quero dedicar à espiritualidade eu tenho de ir para aqui, se quero me dedicar à vida profissional tenho de ir para aqui, eu vejo-os integrados. Porque o nível profissional está constantemente a mostrar-me, é um espelho muito claro daquilo que o Pedro faz menos bem. E é muita coisa, infelizmente. Mas, portanto, há muita coisa que está constantemente a vir ao de cima e eu percebo, este aspecto eu não faço bem. Ok, então se eu não faço bem, eu vou usar este lado, portanto vou usar a minha vida espiritual, as ferramentas que eu tenho disponíveis para transformar aquilo que tenho a transformar, para conseguir fazer melhor a esse nível. Portanto, inicialmente começou desta forma, ou seja, eu usava as ferramentas espirituais para facilitar, digamos assim, a minha vida profissional e gradualmente eliminar os problemas e as dificuldades que iam surgindo. A partir de determinada altura também comecei a perceber o seguinte, comecei a perceber que na realidade, e isto é algo que eu creio que todos nós inicialmente cometemos este erro, mas nós consideramos como sendo duas realidades separadas, mesmo eu que as integrava de alguma forma, mas ainda eram realidades separadas. Exato. Mas há muito, desculpa interromper, há muito esta cultura, não é? De que, sim, nós vamos para o trabalho e é a nossa versão profissional e está completamente separada do resto, não é? Como se nós vivêssemos fragmentados. Sem dúvida. E é ridículo, não é? Sim. E eu acho que há todo um movimento agora, mas ainda muito a começar, das empresas até reconhecerem isso, não é? Da parte do board das empresas reconhecer que se o líder for um bom... tiveste a desenvolver enquanto pessoa, não é? Também vai ser um melhor líder na empresa, sim, que a performance vai aumentar e todo o sucesso da empresa. Mas estar a só dar, por exemplo, ao líder ou aos trabalhadores ferramentas meramente profissionais e não um contexto e um ambiente que suporte outro tipo de desenvolvimento pessoal e humano, torna, na verdade, essa produtividade muito mais reduzida, não é? E claro, depois leva a burnouts e uma série de coisas. Sim, sem dúvida. E por isso eu acho que isto é uma área que vai começar a ser mais explorada, digamos assim. Sim, ainda bem, eu espero dar o meu contributo para isso, quem sabe tu sim, também. Sem dúvida, sem dúvida. Porque acho mesmo que há essa necessidade, sim, de espiritualizar um bocadinho as empresas. Sim, sem dúvida. Mas repara, eu até vejo ainda de outra perspectiva e já vou pegar um bocadinho nessa tua, porque acho que são altamente complementares. Mas sabes que eu nas minhas aulas de yoga às vezes coloco a questão desta forma, pelo menos a mim faz-me sentido, espero que aos meus alunos também e que aos ouvintes também faça sentido. Mas eu dei por mim a pensar no ridículo que é nós pensarmos assim, eu sou yogi, se sou yogi procuro união, ou seja, eu quero me fundir com Deus. E então vou-me fundir com Deus 2 horas por semana quando vou praticar yoga na aula. Exato. Isto é ridículo. Ou então vou fundir-me com Deus 1 hora por dia quando estou a praticar yoga. As restantes 23 horas eu sou outra pessoa. Então, como é que é possível nós dizermos, foi isto que começou a despertar dentro da minha consciência, como é que é possível eu dizer que eu sou um yogi, que eu procuro união com Deus, se eu só o faço quando estou num determinado contexto? Então, na realidade, ainda é uma forma embrionária, na minha ótica, na minha perspectiva, de procurar essa união. Quando verdadeiramente tu começas a despertar para esse desejo, o que acontece, e é o que na realidade nos tratados clássicos de yoga, portanto, e em todo o ensinamento tântrico é descrito, o que acontece é que nós começamos a espiritualizar tudo aquilo que fazemos. Então, não há distinção para uma consciência expandida, e não estou a dizer que é o caso da minha, mas não há distinção e não é suposto haver distinção entre aquilo que tu fazes num contexto espiritual e aquilo que fazes num contexto mundano, porque se a consciência estiver na configuração correta, tudo o que tu fazes é espiritual. Portanto, sim, eu vejo desta forma. Eu vejo como se inicialmente o meu objetivo era só usar as ferramentas que tinha para melhorar todos os aspectos da minha vida, inclusive o profissional, a partir de determinado momento eu notei que não há separação entre a minha vida espiritual, a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Todas elas têm de ser reflexo deste meu desejo, desta minha vontade de união com Deus. E se assim for,
é um bocado indiferente se tu estás a dar uma aula de yoga ou se estás a trabalhar no teu emprego, seja em que contexto for. Tu podes estar com a mesma atitude interior, com a mesma vontade de a cada instante dares continuamente o teu melhor para estares num estado de fusão, de união plena com Deus. Se eu consigo fazer em toda a sua plenitude, claro que não, mas posso almejar a isso, posso dar o meu melhor para isso constantemente. E se assim for, o que eu tenho como um resultado fascinante disso é que, na realidade, a vida profissional torna-se num impulso constante para tu aplicares aquilo que sabes que é correto. Ou seja, o facto de termos uma integração profunda com o aspecto profissional, material, também nos vai testar na nossa vontade de estar ou não estar integrados num caminho espiritual. Eu normalmente gosto de colocar a questão desta forma. É muito fácil para mim dizer que sou pacífico se eu estou num ambiente pacífico. Vai ser muito mais difícil eu dizer que estou pacífico se eu estiver rodeado de violência. Exato. Mas uma coisa é certa, se eu estiver nesse ambiente rodeado de violência, aí eu sei mesmo que sou pacífico. Portanto, eu vejo a coisa um bocadinho desta perspectiva. Se eu estou integrado no mundo, em todas as formas que eu posso estar integrado no mundo, eu vou estar constantemente a ser testado nos meus princípios, por exemplo, a minha vontade de me manter fiel e firme à verdade, de não mentir, de ter os meus princípios. Portanto, todos estes aspectos no mundo profissional altamente competitivo às vezes são testados. E este testar destes princípios, para mim, é de um valor incalculável. Porque permite-me certificar-me que, efetivamente, aquilo que eu ando a praticar no tapete de yoga, na minha prática, portanto, na minha vida espiritual, está a transpirar, como é suposto acontecer, para toda a minha vida. Porque é aí que eu vou testar. Portanto, eu vejo desta forma, na vida espiritual eu desenvolvo as capacidades e depois venho a testar na vida profissional, entre outros contextos, na vida pessoal também. Portanto, cumpre um papel de verificação, de validação dos resultados. E o que reparo também, e voltando um bocadinho àquilo que tu estavas a dizer, é que isso tem um efeito muito significativo e um impacto muito significativo nas pessoas com quem tu te cruzas a nível profissional. Porque, em primeiro lugar, se há pessoas que têm determinados tipos de atitude, sei lá, não são honestas, por exemplo. Neste momento, eu não trabalho com pessoas que não sejam honestas. Primeiro porque é raríssimo aparecerem pessoas desse género na minha vida profissional. E segundo porque se aparecerem, rapidamente a relação profissional é dissolvida, porque eu não quero continuar naquela relação. Por mais que me seja vantajoso financeiramente, eu não o vou fazer. E, portanto, tu acabas por te rodear de pessoas que acabam por ter, de alguma forma, independentemente de estarem ou não numa vida espiritual, mas têm um conjunto de princípios, um conjunto de valores e um alinhamento que é, paralelo ao teu, sim, é uma digo ressonância. Desta forma. Sim, é uma ressonância, exatamente. Tem pessoas que já têm uma certa vibração e não precisamente. Sim. E vais também servir, que é um aspecto que eu acho importantíssimo, vais servir de ponte entre estas duas realidades que normalmente estão tão separadas. Portanto, quando tu tens, como tu dizes, e enfim, eu acho que é um caminho perfeitamente válido, mas tens pessoas que viram as costas ao mundo e vão para o mosteiro, digamos assim, ok, há que compreender que nós criamos aqui uma separação. Portanto, para quem ficou e não foi para o mosteiro, quem foi para o mosteiro tornou-se alguém estranho, alguém inalcançável, portanto, que está numa realidade paralela quase. E eu acho que é importante, não desvalorizando a necessidade de existirem pessoas assim, eu acho também importante haver pessoas que tentem fazer a ponte, que tentem estar presente nos dois mundos, de alguma forma, a trazer daquilo que aprendem e que desenvolvem na vida espiritual, a trazer para o dia-a-dia. E mesmo, e eu tenho, enfim, colaboradores meus, pessoas que trabalham comigo, que algumas delas dizem afincadamente Deus não existe, mas ainda assim, elas não negam que aquilo que eu aprendi e aquilo que eu transformei através da prática de yoga teve um impacto positivo em mim, na minha empresa e, enfim, no contexto profissional em que eu me insiro. E isso eu acho que é muito vantajoso, porque quanto mais não seja, remove aquele rótulo de, bom, nós temos os maluquinhos da espiritualidade e temos as pessoas sérias e trabalhadoras. Sim. Portanto, e é importante criar pontes aqui. Em vez de criarmos uma separação cada vez maior, eu acho que é importante criar pontes. E esta ligação eu acho que é importantíssima e para mim, pessoalmente, eu sinto mesmo que, acima de tudo,
é um mecanismo de validação que eu uso recorrentemente. Portanto, é desta forma, através desta integração, que eu percebo, quanto mais não seja, por exemplo, até que ponto é que eu procuro verdadeiramente fundir-me com Deus. Porque se passa um dia inteiro e eu não me lembro de Deus uma única vez porque estive muito atarefado, então eu não posso dizer que tenho vontade de me unir com Deus. Eu devia estar continuamente... Bom, eu devia procurar como Deus, como alguém que se está a afogar procura por ar, não é? Portanto, seria da mesma forma. Bom, espera, eu sei que me estou quase a afogar, mas vou continuar aqui a fazer o que tenho a fazer no computador. Não, claro que não. A prioridade torna-se aquela. Sim. Portanto, valida claramente as tuas prioridades quando tu estás num ambiente que, de certa forma, te desafia. Certo. E eu sempre gostei de desafios e acho que a vida profissional a todos os níveis me traz esse desafio e também e principalmente a este nível da minha evolução espiritual. Portanto, claro, noutros contextos também, mas é um dos aspectos ou um dos contextos da minha existência onde eu valido continuamente a minha evolução. Se há um dia que eu me chateio e saio do meu centro, então já sei, bolas. Este aspecto que eu pensava que já estava afinadinho, afinal ainda não está afinado. Vamos lá melhorar aquilo que temos a melhorar. Portanto, há um loop de feedback contínuo. E isso eu acho que é extremamente valioso e acho que é mais difícil obter se tu estiveres, num contexto de um mosteiro, digamos assim. E se for então de uma caverna onde estás isolado, mais uma vez, é muito fácil dizer que eu sou pacífico se não há nada que perturbe essa minha... vontade de ser pacífico. Sim, claro, sem qualquer dúvida. Eu acho, lá está, também por ter sentido isso na pele, mas porque vejo muitas pessoas que precisaram de fazer um detox, sabes? Até para não... se calhar porque tinham outra estrutura e, portanto, para não cair em certas tentações quando tu ainda não tens, lá está, o teu meio não é favorável a que a semente possa florescer, não é? E isso importa, não é? E então tu precisas quase de criar um bocadinho de condições internas e externas para depois então teres essa estrutura para já estares no mundo e em toda essa realidade mantendo esse centro e, Sim. quer dizer, não que nós consigamos fazer isso sempre, mas percebes, estás mais equipado e com mais estrutura para então isso poder ser um desafio. E depois há pessoas como tu, como eu sinto, que já tinham uma certa estrutura e que uma certa força de vontade, uma certa disciplina, certas características que fizeram com que se calhar não precisassem dessa abordagem e pudessem continuar a ir aprendendo enquanto mantinham tudo sem correr o risco do estrago ser grande ou de ser uma ilusão, não é? Porque há pessoas que é, sim, ok, então isto do Tantra, nós podemos continuar a fazer tudo igual, de uma certa perspectiva. E depois é mesmo isso, não muda nada, não é? Sim. Portanto, torna-se um perigo, porque é bom, porque podemos fazer tudo, sim, mas depois como ainda não há uma consciência e um certo nível... é uma ilusão que estás num caminho espiritual, de uma certa, sim, perspectiva, ou que estás pelo menos a ser eficiente nessa jornada. Acho que é mais este o tema, porque evoluir estamos todos, não é? E portanto é algo que eu admiro muito em ti, tu teres tido essa capacidade e já essas qualidades, essas virtudes em ti. Eu sempre escolho para ti, eu sinto sempre que tu és somos todos filhos de Deus, mas eu sinto sempre que tu és um homem de Deus. A sério, eu sempre senti isso. Tu tens és super masculino, como eu acho que é raro hoje em dia, tens mesmo esse arquétipo masculino, sim, e ao mesmo tempo tens uma pureza no teu coração e uma sensibilidade que é incrível também de seres caranguejo. mas que é mesmo muito bonito e que te deu essa estrutura de uma flor de lótus, de poder estar logo num lago super sujo sem te deixares contaminar, porque a força da tua pureza é tão grande que tu consegues mantê-la mesmo nesse ambiente. E acho que é boa a pessoa também ter esta humildade de reconhecer onde está. Eu, por exemplo, eu não estava a conseguir fazer isso. Eu precisei de ir para outro sítio para poder purificar certas coisas, eliminar certas ressonâncias, certos vícios. Eu fumava, bebia, tudo e mais alguma coisa, como tu sabes, e portanto eu precisei de um certo detox, sim, para poder voltar verdadeiramente à ressonância com a minha essência, à minha verdade, ao meu centro e aprender para poder depois também começar a dar e a, sim, colocar ao serviço. Olha, deixa-me só dizer-te, agradeço-te as tuas palavras e a transfiguração acima de tudo, mas deixa-me só retificar aqui um bocadinho a verdade, dizendo-te que por mais que tu aches que eu já tinha as qualidades, não, eu acho que na realidade elas foram fruto de uma ingenuidade muito grande.
no sentido de que eu pensava que era fácil as coisas que me propus a fazer. E então eu tirava-me de cabeça. E depois, quando estava lá e que me apercebia, e o que é que eu fui fazer? E depois, olha, já não tinha outra hipótese, não, bom, agora já que meti nisto tenho de me desenvencilhar e, portanto, tenho de conseguir dar a volta à situação. E foi mais isto que aconteceu do que propriamente que eu tivesse as qualidades, porque acredito eu, a nível profissional, eu cometi erros completamente... A todos os níveis da minha vida eu cometi erros estapafúrdios. Portanto, sempre tive, sim, a capacidade de perceber que era um erro e a vontade de fazer diferente. Portanto, esses dois aspectos eu acho que me ajudaram bastante. A capacidade de reconhecer os erros e a vontade de fazer diferente. Mas eu não considero de todo que eu já tivesse assim tantas qualidades, principalmente a nível profissional e de gestão empresarial, etc. Nada disso estava presente em mim. Eu cometi todos os erros que possam existir. É por isso que, bom, Que hoje... exagero. Mas enquanto pessoa, Confia. tinhas essa estrutura. Isso eu não tenho qualquer dúvida. Sim, Sim, não. sim. Como Tu és disse, super duro contigo próprio, mas como sim. disse, sim. Portanto, eu creio mesmo que houve uma grande dose de ingenuidade envolvida em todo o meu percurso profissional. Eu, como tu sabes, abri uma empresa com 21 anos. O que, bom, eu não recomendo a ninguém, honestamente. Acho que é muito bom, mas não recomendo a ninguém porque claramente me faltava maturidade, mas também me forçou a obter essa maturidade muito depressa a todos os níveis. Portanto, eu de repente já era totalmente responsável, não só por mim, mas por pessoas que começaram a trabalhar comigo. De repente tinha de lidar com todo um conjunto de responsabilidades, até de situações, circunstâncias, pessoas... para as quais eu simplesmente não estava preparado. Como te disse, eu era muito ingênuo, fui enganado muitas vezes a nível profissional, no meu percurso profissional. Ainda bem que isso aconteceu, porque eu aprendi, mas mais uma Porque vez... tu tens essa pureza. Bom, então a pureza teve de ser teve de ser testada, digamos assim, para refinar também. Portanto, eu só queria deixar esta nota. Eu não considero tanto que eu já tivesse essas capacidades. Eu acho sim foi que, mais uma vez, voltando àquilo que disse inicialmente, eu tive de jogar com as cartas que tinha em cima da mesa. Portanto, se calhar, se o meu percurso tivesse sido de outra forma, se eu não tivesse já a empresa, eu teria feito um percurso semelhante ao teu ou de outras pessoas. Mas no contexto onde eu estava, e sim, é verdade, eu sempre tive um sentido de responsabilidade muito forte, eu sentia que não tinha outra hipótese. Não era uma possibilidade para mim virar as costas a tudo aquilo que eram minhas responsabilidades e ir fazer de outra forma. Portanto, eu tinha de conseguir fazer aquilo que o meu coração me pedia, que era aprofundar esta minha jornada espiritual, mantendo ainda assim aquilo que eu considerava ser minha responsabilidade. Que Certo, era toda a estrutura que eu já tinha criado, as pessoas que estavam dependentes de mim. Tudo isso, na minha opinião, tinha de ser mantido, porque não o manter significaria que eu não estava a ser responsável. E isso revela caráter, que nem toda a gente tem. Muito bem, muito obrigado. Assim sendo, aceito esse. Bom, e há aqui outra questão que eu te queria colocar, porque há muito esta ideia ainda, e eu sinto que está mesmo nesta egrégora espiritual, que o dinheiro não é espiritual. É quase como se ter dinheiro é pecado, não é? Não pode ser yoga e ter dinheiro. Sim. E isto está tão enraizado na consciência da egrégora, mas tão enraizado, que eu acho que até as pessoas que à partida não têm essa crença ou esse preconceito, acabam por literalmente lidar com falta de dinheiro, estando num caminho espiritual. Parece que há todo um peso, um magnetismo que puxa para a escassez em termos terrenos, quando estás a querer evoluir espiritualmente. E isto não tem de ser assim, e tu és uma prova de que isso não tem de ser assim, não é? E que até compreender certos mecanismos das leis universais, por exemplo, como estávamos a falar, faz com que até te possa trazer mais abundância e uma relação também mais harmoniosa com o dinheiro, para que o possas utilizar para servir um propósito elevado, não é? E até potenciar o teu caminho espiritual, porque quer dizer, eu para fazer um retiro tenho que pagar o retiro, não é? Portanto, quer dizer... Sim. E por isso... é algo que pode ser colocado ao serviço de algo muito bom, não é? Até para ajudar os outros, tudo mais. Mas também é preciso a pessoa ter uma certa consciência para conseguir não se perder nessa energia. Sim. E por isso queria que falasses um bocadinho sobre isso. Como é que foi a tua experiência a conseguir integrar esta energia do dinheiro? Sim. Bom, então, em primeiro lugar, eu acho que... eu sempre pensei desta forma. Se nós vivemos num universo que é marcado a todos os níveis pela abundância,
que sentido é que faz eu ter de viver em escassez? Portanto, estes dois aspectos para mim não eram conciliáveis, digamos assim. Se tudo no universo é abundante, então porquê é que nós havemos de viver em escassez? E então foi importante para mim desconstruir, porque honestamente eu sentia-me culpado por ter uma condição financeira razoável, portanto não era nada de especial, mas eu sentia-me culpado quando comecei a praticar yoga por ser talvez a única pessoa daquele contexto que tinha de facto eu vou dizer desta forma, uma vida estruturada financeiramente. Portanto, não era rico de todo, não me considero ainda hoje rico, até porque, o que é que significa ser rico? Mas ainda assim, foi difícil para mim abraçar este aspecto, porque eu sentia-me de alguma forma diferente de todos os outros. E todos nós tentamos, de alguma forma, inserir-nos num determinado grupo, num determinado contexto. Mas também percebi rapidamente que não me fazia sentido viver em escassez. E também comecei a perceber alguns mecanismos que infelizmente são comuns e que eu próprio durante algum tempo manifestei, que é a tendência que nós podemos ter durante algum tempo de pensar, ok, então se eu só me quero dedicar a Deus, então eu tenho de abandonar tudo o que é mundano. Ok. A questão é, mas foi transcendido ou foi rejeitado? Exato. Porque há uma diferença significativa entre transcenderes o dinheiro ou rejeitares o dinheiro. E eu sinto que muitos de nós escolhemos, na minha opinião erradamente, rejeitar o dinheiro. É uma energia com a qual não queremos lidar. E eu cada vez mais vejo desta forma, o dinheiro não é bom nem é mau, é energia. O que é que isto significa? O dinheiro não te torna uma pessoa gananciosa. O dinheiro mostra se tu és uma pessoa gananciosa. O dinheiro não te torna uma pessoa menos caridosa. O dinheiro mostra se tu és ou não és uma pessoa caridosa. Portanto, desta perspectiva, até acaba por ser vantajoso teres uma condição financeira desafogada, eu vou dizer desta forma, porque revela aquilo que tu és verdadeiramente. Portanto, se dentro de ti há uma vontade gigante em ser, em ter um Ferrari, uma casa de luxo, etc. Portanto, toda aquela vida extraordinária, ou não, depende da perspectiva, que tu vês às vezes espelhada na sociedade, então tu não podes dizer que eu transcendi isto, se na realidade nunca tiveste a possibilidade de chegar lá. Há uma rejeição daquela energia. Portanto, eu considero que é muito mais vantajoso e também mais desafiante fazer de outra forma. Muito bem, então eu integro este aspecto, eu tenho dinheiro e a questão que se coloca depois é o que é que eu faço com ele? E eu uso muitas vezes para mim, portanto é algo que é a primeira vez que eu partilho com alguém, mas uso muitas vezes, e perdoa-me não saber citar exatamente, a minha cultura cinematográfica é muito reduzida, mas num dos filmes do Harry Potter há um espelho... Uau, tu viste o Harry Potter? Certos do Harry Potter. Okay. Mas num dos filmes, eu acho que este episódio, este filme vi completo. Okay. Mas num deles, o Harry põe sempre frente a um espelho e vê-se no espelho com os pais. Uhum. E o espelho acaba por ser um espelho que mostra o teu maior desejo. Portanto, que te permite ver-te a ti da forma como tu gostarias de estar. Uhum. E eu acho que o dinheiro, de certa forma, é este espelho. Porque o critério que eu uso para mim é como é que eu seria, ou será que eu seria diferente se tivesse mais ou se tivesse menos? E a conclusão a que eu chego, e já cheguei a essa conclusão, graças a Deus já pude testar isso, eu vivo a minha vida exatamente da mesma forma se eu tiver 10, se eu tiver 100, se eu tiver 1000, se eu tiver 10.000... Não interessa o número. Sim, tu és super humilde e vives mesmo essa vida dessa forma. É completamente indiferente. Portanto, claro, é importante para mim, e eu creio que para todas as pessoas, ter o suficiente para não viver em escassez. Ou seja, eu não me preocupo, eu quando vou ao supermercado às compras, e já falámos sobre isso, e tu já me chamaste doido, creio eu, foi essa a expressão que utilizaste. Eu nunca olho para os preços das coisas, porque não é uma preocupação para mim. Se calhar estou a ser, esbanjador, não sei, mas eu não olho de todo para os preços dessas coisas do dia-a-dia. Mas também não há nada que eu queira ter e que eu me prive de ter. Uhum. Porque na realidade não há nada que eu quero para além daquilo que tenho.
Sim. Portanto, eu não me sentiria mais realizado, mais feliz se tivesse uma casa maior, um carro maior, se tivesse umas férias num resort de sonho. Se eu quisesse ter isso, eu tinha. Graças a Deus, tenho condições para isso. Mas eu não sinto essa vontade. Então, o dinheiro que consigo, enfim, atrair para mim, eu encaro como, na realidade, uma responsabilidade muito grande. Porque, e isto é relatado na Bíblia, na parábola dos talentos, de uma forma que eu acho brilhante. Aliás, eu quero um dia destes fazer uma palestra acerca da parábola dos talentos, porque acho que é uma das maiores lições que nós temos do uso do dinheiro e dos recursos de uma forma global na nossa vida. Então eu considero que todos os recursos que eu tenho, que na realidade são uma responsabilidade que eu tenho em lhe dar um uso adequado. Ou seja, como é que eu vou usar estes recursos para criar mais, não mais recursos, não mais dinheiro, mas mais condições para criar algo que me transcenda, para criar algo que possa servir as pessoas à minha volta, para criar algo em última instância que possa melhorar o mundo. E isso eu acho que é, bom, o objetivo derradeiro de nós termos recursos. Porque enquanto nós usamos os recursos, sejam de que natureza for, mas estamos a falar do dinheiro, vamos falar do dinheiro. Quando usamos o dinheiro só para benefício próprio, bom, então significa que ainda não purificamos completamente a nossa relação com essa energia do dinheiro. Mas também, se nos privarmos de ter dinheiro, não podemos dizer que transcendemos a energia do dinheiro. Não, significa simplesmente não temos. Claro que não o vais usar para comprar o Ferrari porque não o tens. Agora, se tiveres e escolheres não comprar o Ferrari, aí já podes dizer que pelo menos o desejo do Ferrari tu já transcendeste, porque podias tê-lo realizado e não o fizeste. E nem ficaste com um peso na consciência. Eu a esse nível sou bastante tântrico. Se há algo que eu quero ter, claro, e que não seja completamente descabido, eu não tenho qualquer problema com isso. Não me ponho a pensar, será que é yogi ou não é yogi? Ter o Ferrari ou não. Exatamente. Se eu tivesse o desejo de ter o Ferrari, eu compraria o Ferrari. Sim. Mas teres a capacidade financeira de o fazer, coloca-te na posição de genuinamente tomares essa decisão. E isso, para mim, mais uma vez, é uma ferramenta de valor incalculável. Certo. Portanto, eu posso dizer, à luz daquilo que experienciei atualmente, que não tenho desejos que pudesse resolver com dinheiro. Porque eu tenho dinheiro para ter outras coisas e simplesmente não o uso dessa forma, porque não sinto, porque não há essa necessidade em mim. E sim, eu acho que é bom para um aspirante espiritual, para alguém que está num caminho espiritual, purificar esta relação com o dinheiro. E atenção, eu não estou a dizer que todas as pessoas precisam de o fazer, porque eu considero este processo que eu estou a fazer como um passo intermédio para a transcendência desta energia. Alguém, na minha opinião, que transcendeu completamente esta energia, simplesmente atrai quando precisa dela e quando não precisa também está tudo bem, mas nunca vive em escassez. Este é o aspecto que eu acho fundamental. Nós confundimos muitas vezes escassez com transcendência. Exato. E de todo não é a mesma coisa. Alguém que transcendeu atrai os recursos com imensa facilidade quando precisa deles, mas simplesmente não deixa a sua vida ser guiada por eles. Eu às vezes ainda sinto uma certa contração no sentido, bom, quando por algum motivo a vida me traz circunstâncias mais adversas, eu ainda penso, ok, como é que eu vou pagar tudo aquilo que tenho que pagar? Como é que eu vou... Portanto, ainda há uma certa contração. Significa isto, na minha ótica, que este aspecto ainda não está totalmente integrado em mim. Ainda assim, já me permite validar, por exemplo, que eu não tenho a ganância de querer cada vez mais, que eu já tenho a capacidade de partilhar daquilo que tenho com as pessoas à minha volta, que já não é um fator que me motiva. Eu não trabalho todos os dias a pensar, tenho de ir trabalhar para ganhar dinheiro. Nem para ganhar dinheiro para me sustentar, porque graças a Deus não preciso, nem para ganhar dinheiro porque quero ser rico, porque não quero. Portanto, eu simplesmente faço o que faço a nível profissional porque sinto que há um propósito. E o propósito para mim é precisamente usar aquilo que para mim se tornou acima de tudo mais uma ferramenta, que é a minha vida profissional, para potenciar a minha evolução espiritual. E isso, bom, acontece diariamente. A cada problema que me surge e que, bom, de certa forma desafia os meus princípios, a cada oportunidade que surge, que eu tenho verdadeiramente de sentir dentro de mim muito bem, mas esta oportunidade é algo que só me vai
vai-me permitir amplificar o quê? O que é que eu vou amplificar ao fazer isto? O que é que eu vou potenciar ao fazer este negócio, ao fechar esta parceria? Portanto, todos estes aspectos que vão surgindo no dia-a-dia me permitem ver, ok, estou-me a direcionar para Deus ou estou-me a direcionar para aquilo que é mundano? E então, da minha perspectiva, eu acho que é útil sermos pelo menos... termos um mínimo de integração no mundo material. Primeiro porque nos dá uma estabilidade que nos permite subir com mais facilidade. Portanto, quando tu estás só preocupada com a sobrevivência, bom, a fusão com Deus é muito boa, mas é muito melhor de barriga cheia, digamos assim. Se a barriga está vazia, vai ser difícil conseguirmos dar esse passo verdadeiramente. Então é importante, dessa perspectiva, de teres uma base estável, que sim, esse aspecto eu considero que já consegui integrar há bastante tempo, mas também é continuamente um mecanismo de verificação e de validação se efetivamente tu estás a fazer pelos motivos corretos e da forma correta ou se ainda existem desarmonias em ti. Uhum. Portanto, há aquela velha máxima, por exemplo, de que o poder corrompe. O poder não corrompe, Revela. O poder revela aquilo que lá está. E o dinheiro é igual. O dinheiro só revela aquilo que lá está. Portanto, ter mais só vai revelar aquilo que tu já és na realidade. Portanto, é esta a minha ótica, a minha perspectiva a este Percebem respeito. porque é que eu digo que ele é um homem de Deus? Olha, isso faz-me todo o sentido e eu própria sinto muito inspirada por ti também para poder enraizar e aprender melhor esse aspecto que eu sinto que é um desafio ainda. Agora voltando e estando a integrar em sociedade, na vida, tudo, conseguir sentir esse muladhara, não é? Esse chakra raiz bem enraizado em todas essas dimensões, sem me perder nele, ou neste caso nas desarmonias dele. E então és uma grande inspiração a esse nível. E há uma pergunta que eu já começo a ter e que ouço muitas pessoas a ter e gostava de te perguntar, porque já falaste na Bíblia e também há aquela frase que eu, lá está, não sei se vou citar exatamente, mas de dá a César o que pertence a César e dá a Deus o que pertence a Deus, não é? Sim. E isto foi dito num contexto específico em que eles basicamente queriam que Jesus dissesse que se podiam ver livre de pagar os impostos, não é? Os taxes aos romanos, e ele não diz isso, não é? Diz, dá a César o que pertence a César e dá a Deus o que pertence a Deus. E para mim, mais do que isso, portanto, mais de revelar até que há uma importância em integrar a energia do dinheiro, também revela aqui outra lição, que é as proporções. Dá a César o que pertence a César e a Deus o que pertence a Deus. E isto também, para mim, tem muito que ver com as proporções de tempo, de energia, de espaço na nossa consciência que nós damos ao tema do dinheiro, por exemplo, ou a esse tema de sobrevivência, chamemos-lhe, ou que damos a outro tipo de temas, não é? E às vezes eu sinto que isto no Tantra torna-se um perigo e um desafio, não por culpa do Tantra, coitado, mas por culpa de quem o interpreta dessa forma, não é? Que é muitas vezes o problema, não é os ensinamentos em si, é como é que as pessoas depois interpretam as coisas e vivem à luz da sua consciência. E então, basicamente, isto é um tema para muitas pessoas, como é que nós equilibramos tudo. Como é que, ok, então nós podemos ter um trabalho, dinheiro, é preciso pagar contas, tenho renda, casa, o que seja a circunstância da pessoa, não é? Tenho um relacionamento amoroso, às vezes mais, e por isso como é que tudo isto se equilibra para que de repente a vida não gira à volta de eu tenho que dormir bem, tenho que comer bem, tenho que ganhar dinheiro para pagar não sei o quê, a maior parte do meu tempo é trabalhar para ganhar dinheiro, e pessoas que ainda estão com essa mentalidade, não é? Que não veem, por exemplo, o trabalho para cultivar virtudes e para ser esse canal de Deus no trabalho e para aprender através do trabalho, mas que ainda só está mais focado nessa parte, por exemplo, de obter algum tipo de validação, ou status, ou dinheiro, ou seja o que for, não é? E então, como é que tudo isto se equilibra? Como é que tu geres estas prioridades e estas proporções para garantir que, de facto, Deus está em primeiro lugar? Bom, eu vou começar com uma resposta que eu sei que não te vai agradar, que é de que não geres. Simplesmente. Portanto, só há uma solução. E a solução é colocar Deus sempre em primeiro lugar. E de uma forma, diria eu, mágica, tudo o resto se organiza e estrutura e ocupa o seu devido lugar. Porque, voltando a essa frase do dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus,
Bom, como tu disseste bem, essa frase foi dita por Jesus num contexto específico, onde César era, portanto, o governo, vamos dizer dessa forma. E Deus, bom, era o mesmo que continua a ser hoje. Aqui não há mais nada a dizer. Mas ainda assim, eu dei por mim muitas vezes a pensar, mas o que é ou quem é que é César hoje em dia? É o governo? São os impostos? É o dinheiro? É que na realidade pode assumir tantos significados. César também pode ser o teu sofá de casa. Sim. Que está a roubar do teu tempo para tu estares com Deus. Sim. Portanto, César pode assumir tantas interpretações aqui. Quando digo o sofá, portanto, a preguiça. Portanto, Claro, nesse sentido. Pode assumir aqui tantas interpretações que aquilo que atualmente me faz sentido, vou partilhar aquilo que me faz sentido atualmente e que, bom, se calhar, espero eu, daqui a um mês ou dois, pode ser diferente, significa que a minha noção de verdade está a apurar cada vez mais, mas atualmente o que me faz sentido é que se tu estiveres na configuração interior correta, ou seja, se o teu coração estiver ancorado em Deus, é um bocadinho indiferente o que é que tu fazes na manifestação. Claro, estás a trabalhar. Imagina, estás no teu trabalho, a fazer o trabalho, seja ele qual for, a inserir dados num computador, a varrer o chão, seja qual for a atividade. Tu podes estar a fazer aquela atividade completamente ancorada e focada e a entregar as ações ou os frutos da ação completamente a Deus. Portanto, o estado de Karma Yoga. Portanto, tu podes estar continuamente nesse estado e assim tu estás a entregar a Deus o que é de Deus. E a César, ao mundo, à manifestação à tua volta, tu entregas aquilo que é para entregar. Fizeste a tua função. Atualmente, para mim, é a única forma de eu dar resposta a essas palavras de Jesus de uma forma que me faça sentido. Porque, bom, se tu vais dizer, então qual é a proporção? Bom, então eu pratico X horas por dia e o resto, claro, tenho o trabalho e depois tenho a família e há que arranjar tempo para isto tudo. Muito bem, mas aí tu começas a fazer algo que a nossa mente tende a fazer sempre, que é segmentar, separar e estruturar. Portanto, a mente é quem põe ordem aqui dentro. E é um papel importante que ela desempenha, e não estou a dizer que isto não é suposto acontecer, é suposto acontecer, mas é suposto haver um pano de fundo que está sempre presente, que é independentemente daquilo que tu estás a fazer, da forma como estás a fazer, de para quem é que são os resultados físicos, digamos assim, da ação que estás a realizar, interiormente, tudo aquilo que tu estás a fazer para Deus. Portanto, sim, tu podes estar no teu trabalho, podes estar a varrer o chão e a cultivar a humildade, por exemplo, enquanto estás a varrer o chão, porque, eu podia estar aqui a fazer outra coisa qualquer e escolhi vir varrer o chão, ou estou-me a colocar nesta posição porque eu sinto que é importante fazer. Portanto, tu podes a cada instante, em cada ação, estar alinhada e a fazer aquilo que é suposto fazer, aquilo que é necessário fazer e fazê-lo completa e perfeitamente alinhado com aquilo que é Deus a manifestar-se através de ti. Dessa forma, na minha ótica, tu estás a entregar a Deus aquilo que é de Deus. E aquilo que surgir dos resultados mundanos, entregas a César, seja César quem for. Portanto, eu acho que é a única forma de nós considerarmos que conseguimos dar uma resposta plena a essas palavras de Jesus. Sim, faz-me todo o sentido. Sim. E claro, entram aqui também aspectos práticos do dia-a-dia, de como é que tu fazes, mas como é que trazes a espiritualidade para o teu dia-a-dia. Claro que existem formas práticas de o fazer. Tu tens várias técnicas de yoga que podes praticar em qualquer contexto. Podemos estar aqui os dois sentados a falar e a praticar técnicas de yoga. É verdade. Em última instância. Mas eu muitas vezes digo aos meus alunos, quando, sei lá, algum aluno tem um impedimento qualquer físico e me diga, Pedro, eu agora não consigo praticar yoga. E eu faço sempre questão de corrigir e dizer, não, tu não consegues praticar Hatha Yoga. Não consegues fazer asanas. O corpo físico não te permite fazer isso. Mas se tu quiseres estar a amar a Deus continuamente, se quiseres estar a demonstrar compaixão, bondade com as pessoas à tua volta, quem é que te vai impedir isso? Quem te vai impedir de fazer isso? Claro que não há nada que te impeça. Então, em última instância, e se formos ao verdadeiro significado da palavra yoga, união, quem é que nos impede de nos sentirmos fundidos em fusão com Deus, senão nós próprios? É importantíssimo percebermos isto, que nós não estamos fundidos com Deus, não é porque o vizinho não deixa.
É porque nós não queremos verdadeiramente, genuinamente. Porque se quiséssemos já lá estávamos. E quanto mais dermos passos nesse sentido, e esses passos têm de ser dados a todos os instantes, em todas as circunstâncias, em todos os contextos da vida, quando tu dás passos nesse sentido, então estás a entregar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é a tua alma, é a tua, enfim, toda a tua força. Aquilo que tu fazes no mundo, na manifestação, é só um reflexo disso. E da forma como o reflexo vai manifestar, claro, varia de pessoa para pessoa, das lições que cada qual tem para aprender, dos aspectos que tem para integrar, e pode ser, e é, como nós sabemos, muito variado e diversificado. Mas nada disso invalida, na minha opinião, esta verdade universal de que a atitude com que tu fazes tudo o que está por trás é aquilo que tu entregas a Deus. Portanto, tudo o resto, sim, ok. Mais uma vez, voltando àquilo que estava a dizer, tens técnicas que podes usar para integrar no dia-a-dia, mas eu acho mesmo, porque fiz isso durante muito tempo, tentei segmentar e separar e vamos lá ver, tenho de arranjar X horas por dia para praticar yoga, porque eu quero muito praticar yoga desta forma. Mas depois também chegava à conclusão, e com os erros aprendo, que, ou não estava no estado ideal para praticar yoga, porque estava a pensar, ainda tenho 2 horas de prática para fazer, mas depois tenho uma reunião, tenho não sei das quantas, e estava naquela agitação mental de conseguir fazer tudo. E isto, na realidade, não produz resultados. E é por isso que é tão importante, voltando ao início da nossa conversa, esta atitude científica de estar continuamente a validar os resultados. Porque se eu faço um esforço gigante de praticar yoga 5 horas por dia, por exemplo, e passado 2 meses não tenho resultados, absolutamente nenhuns, então algo está errado. Claro. Não na quantidade, mas provavelmente na qualidade, na atitude com que a prática foi feita. Portanto, este é, na minha opinião, o aspecto mais importante que todos nós temos continuamente em mente. Estamos continuamente atentos a, ok, eu vou praticar, mas vou mesmo praticar. Vou mesmo estar a fazer isto. Eu quero mesmo. Porque na ausência desta atitude correta, então vai ser só um esforço que não produz resultados. E se não produz resultados, vai produzir saturação. E se produz saturação, faz com que pratiquemos ainda menos. E se praticamos ainda menos, entramos num estado cada vez mais de estagnação e não vamos conseguir sair dali. O contrário também é verdade. Se praticamos e obtemos resultados, ficamos com mais vontade, com mais aspiração, temos desejo de praticar ainda mais e, enfim, é a espiral ascendente comparativamente com a espiral descendente. Portanto, dependendo de tudo isto, da atitude com que estamos a praticar e da forma como que estamos continuamente a validar os resultados. Certo. Pedro, obrigada mesmo por teres aceito o convite e por teres vindo. Espero que possamos fazer isto mais vezes e és mesmo muito inspirador e um exemplo para mim de transformação contínua, em primeiro lugar, e também dessa consciência que está imersa em Deus. Obrigado. Muito obrigado eu também pelo convite e sim, espero repetir. Claro que sim. E espero que tenham gostado e fiquem atentos ao próximo episódio.